Oi, tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? Estão felizes? Estão bem? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de outros assuntos. Na verdade, eu acabei de colocar uma caixinha ali no Instagram e no Facebook. E as pessoas que responderam falaram que gostaria de ver testemunhos. Então, eu vou falar de algo que aconteceu há pouco tempo e como que nós lidamos com isso, tá? Então, esse vídeo é mais para testemunhar algo que nós vivemos e como que nós lidamos com essas situações, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é quem chegou até o meu perfil do Instagram, do Facebook, através do vídeo da perda do Samuel, que a gente postou. Por que desse vídeo? Porque esse vídeo foi o que teve maior visualização. Então, eu gostaria de saber quem foi que chegou até nós porque recebeu o vídeo de alguém ou porque viu lá no perfil e começou a acompanhar a nossa trajetória. Então, primeira, responde aí no direct, ou se quiser responder no próprio vídeo, me falem só pra gente poder interagir, tá bom? Outra coisa, eu tô olhando pra minha colinha, tá? Que eu fiz aqui umas perguntas, que são perguntas que eu me fiz no processo da perda. E assim como fez muito sentido pra mim, eu creio que se você chegou no meu perfil porque você ficou sabendo que a gente perdeu o nosso filho, provavelmente essas perguntas também estão fazendo para você hoje, né? Talvez você também está passando por isso. E eu espero que de alguma forma possa te ajudar, assim como muitas pessoas me ajudaram. E o objetivo desse vídeo hoje é para dizer que você não está sozinha nessa, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu posso dar de dica, tá? Que me fez muito bem quando aconteceu tudo. Foi desabafar com pessoas que já havia passado pela mesma coisa que a gente. Por que foi bom conversar com essas pessoas? Porque essas pessoas sabiam exatamente o que eu estava sentindo, o que o Matheus estava sentindo, e porque já havia passado. Então eu recebi muitas mensagens, mas muitas mensagens mesmo, ligação também, mas ninguém entendia a gente, ou entendia o que eu estava sentindo, ou entendia aquele momento se não tivesse passado por algo semelhante. Então, independente do que você está passando hoje, desabafe com alguém que vai te entender, tá? Que passou por algo que você passou e que hoje já tem a solução daquela situação e que você vai poder ter aquela pessoa como referência, né? Você vai olhar e falar assim, olha, se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. E assim por diante. Então, assim, eu recebo mensagens de pessoas que assistiram um vídeo, por exemplo, quando eu postei da baixa reserva ovariana. Então, são pessoas que criaram esperança, ou seja, recebeu o mesmo diagnóstico e viu que na minha vida aconteceu milagres. Então, meio que cria uma... Como que eu posso dizer? Seria a palavra esperança mesmo, né? Cria aquilo, traz à memória o que é a esperança, né? Trazer à memória o que traz esperança. Então, eu gostaria de te indicar isso, desabafar com pessoas que vão te entender. Porque, assim como eu recebi muitas mensagens legais e tal, eu recebi muitas mensagens que foram de um lado de consolo. Eu entendo que foi por um lado de consolo, mas que doem para quem recebe. Vou dar um exemplo. Você é nova, logo você engravida de novo. Ou, ainda bem que foi cedo, né? Porque imagina se tivesse nascido com algum problema. Então, assim, são coisas que quem não passou não entende. Agora, quem passou por isso nunca vai mandar essa mensagem. Então, desabafa com alguém que vai te entender,
Então, se você tá passando por alguma situação, converse com alguém que já passou por aquilo que você tá passando, mas que hoje a vida dela já tem uma solução para aquele problema, né? Karina, uma das perguntas que eu recebi também. Qual foi o momento mais difícil para você pós-perda? Foram muitos momentos difíceis, mas eu vou citar 2, assim, que foram o ranking, né? Vamos dizer, se eu fosse ranquear, seria primeiro e segundo lugar. A primeira noite que eu passei em casa, não foi a que eu passei no hospital, mas a que eu passei em casa foi a pior noite, porque quando eu tive alta, eu já estava pedindo para Deus vir na minha frente, né? Já estava entregando os meus caminhos nas mãos do Senhor e eu já tinha falado que era um dos receios meus era voltar para casa. Mesmo que eu já tinha falado para o Matheus fechar o quarto com todas as coisas que tinha de bebê em casa, eu tinha falado para ele trancar no quarto, mas eu tinha meio que pedido a Deus, né, para entregar a ele os meus medos, né? E daí eu vim para casa, parecia que eu tava anestesiada. Eu cheguei em casa, tava tudo bem, não deu nenhuma crise, assim, e etc. Só que como eu tava muito fraca, né, tanto fisicamente quanto emocionalmente, eu fui no meu quarto e eu acabei pegando no sono. E depois o Matheus foi e me acordou para que eu pudesse tomar banho. Isso já era tarde, era tipo umas 11h30 da noite, mais ou menos. E foi aonde eu entrei no banheiro para tomar um banho e foi onde caiu a minha realidade, caiu a minha ficha, né, do que tinha acontecido. E eu me lembrei de todas as vezes que eu tomava banho, conversando com o Samuel, tocando na barriga e etc. Então aquilo pra mim foi muito difícil e daí eu comecei a chorar desesperadamente. E daí quando eu saí do quarto, do banheiro, o Matheus estava no quarto e daí a gente começou a chorar. Foram 2 horas chorando ali. E daí os nossos líderes mandaram mensagem pra gente no dia, na mesma hora. Eu creio que eles foram usados por Deus, né, pra me mandar mensagem naquela hora, perguntando como a gente tava. E daí a gente falou que a gente tava chorando muito. E eles oraram por nós, eles ligaram, oraram por nós. E nós conseguimos dormir. Porém, no outro dia, quando eu acordei novamente com crise de choro, desesperadamente, assim. Então, a primeira noite foi a mais difícil. Foi aí que a gente optou em ir para Piraju, porque não ia mudar, né? Mas não era o mesmo ambiente, porque nós tínhamos feito muito planos, muito tudo, e daí viver aquilo foi muito difícil. Então, foi a primeira noite, foi assim a mais difícil de todo o processo. Acho que foi quando a minha ficha caiu, foi nesse dia, não foi no hospital, não foi em nenhum lugar, foi nesse dia que a minha ficha caiu. E o outro momento mais difícil para mim foi a data prevista do parto, que estava prevista entre dia 16 de julho, que era o aniversário da minha mãe, até dia 21 de julho, 22 de julho, eu não era naquela semana, né, que estava prevista. Então, aquela semana foi bem difícil, mas assim, Deus foi sobrenatural, Ele cuidou de tudo e quando eu menos esperei, Ele sempre estava surpreendendo. Então, mês de julho eu vou dizer para vocês, assim, que foi o mês mais difícil para mim, tá? Então, foram esses períodos que foram bem desafiadores. Outra pergunta. Gente, todas essas perguntas que eu tô fazendo foram perguntas que eu fiz no Google na época, pra ver se tinha alguém que postou alguma coisa, sabe? Tipo, perdi meu filho, quanto tempo, qual foi o pior momento e etc. Então, foram perguntas que eu fiz pra mim mesma. Então, é por isso que, assim como eu fiz pra mim, muitas pessoas também devem se fazer essas perguntas, tá? Quanto tempo depois eu entrei no quartinho? Então, pra quem não sabe, quem tá chegando agora, o quartinho ele já estava montado. Então, ele não estava decorado, né? Mas ele já tinha móveis, ele já tinha roupa e assim por diante. Então, eu pedi, como eu disse, eu falei pro Matheus fechar tudo dentro desse quartinho e eu não queria entrar. E no hospital eu já falei isso. Eu falei assim, você vai pra casa, você vai fechar tudo, que eu não quero entrar.
E isso, gente, é o que eu conheço de me limite pra mim. Então, eu sabia até onde eu conseguia ir, né? Até onde a minha força dava. E isso é bom você se conhecer. Por quê? Porque se eu tivesse pulado etapa, eu creio que em 7 meses, 6 meses, eu não estaria recuperada psicologicamente e emocionalmente, né? Eu creio sim que Deus, ele cura todas as nossas feridas, porém tem feridas que nós mesmos criamos em nós. Então, eu sabia até onde eu conseguia ir. Então, o quartinho, por exemplo, foi uma das coisas que eu sabia que eu não queria entrar lá dentro. Mas eu super entendo aquela mãe que sai do hospital e a primeira coisa que ela faz é querer ficar lá no quartinho horas e horas e horas, sentindo o cheirinho e etc. Então, é normal, tanto as duas coisas, quanto quem quer entrar e quem não quer entrar. E se você não quiser entrar, não se sinta menos mãe por isso. E se você quer entrar também, ok, é que cada um sabe até onde vai a sua força, tá? Então, eu não entrei no momento ali da perda. Eu esperei 2 meses para decidir entrar. Foi um dia, eu tava aqui em casa e eu falei pro Matheus, eu acho que hoje eu quero entrar. E foi muito interessante, porque naquele mesmo dia que eu decidi, eu tava fazendo um almoço, era um domingo, e eu senti no meu coração que eu deveria entrar. E foi aonde eu entrei, eu peguei a roupinha, eu cheirei a roupinha, como qualquer mãe provavelmente deve ter feito. Só que eu não tive aquele choro de... Como que eu posso dizer? De desesperador, sabe? Foi um choro de saudade, não foi um choro de pesar. Então, eu fiz isso, eu entrei. E naquele mesmo dia, à noite, no culto, o pastor falou sobre algo novo. Que pra gente poder viver algo novo, nós precisamos, às vezes, tirar as cinzas daquilo que passou, né? E era algo que eu ainda não tinha conseguido tratar, que era entrar no local que pra mim seria considerada de muita dor. E eu orei muito antes de entrar e foi completamente diferente do que eu imaginei. E hoje ele fica aberto e eu não tenho problema nenhum em entrar lá dentro. Mas cada uma reage de uma forma. Como eu disse, eu tô em grupo de mulheres que perderam bebês e cada uma reage de uma forma. Tem uma que doou tudo assim que chegou do hospital, tem umas que guardou tudo, tem umas que embalou tudo e deixa guardado, tem outras que venderam. Cada uma vai reagir de uma forma e não existe o certo ou o errado nessa situação. Cada uma sabe exatamente o que precisa, tá? Então, respondendo, eu demorei 2 meses para entrar no quartinho. Outro ponto que para mim foi crucial foi me afastar das redes sociais. Ah, Karina, mas por que você decidiu se afastar das redes sociais? Gente, o que os olhos não vê, o coração não sente. E isso é real, oficial. Então, assim, o que eu iria ver iria ser coisas boas, né? E as coisas boas das pessoas iria lembrar da minha dor. Então, eu tive que ser um pouco egoísta nessa parte. E não levem pro lado negativo essa questão, tá? Mas eu não queria ver. Eu entrei no mundo meu ali. E foi um momento que eu fui ler a palavra. Eu li muitos livros nesses meses. Foi um momento meu de entrega, que Deus curou mesmo em todas as áreas. E quando eu me senti preparada, eu voltei. E depois eu até comprei um livro, depois se vocês quiserem eu deixo aqui, que chama Escondido por Deus. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu me escondi em Deus naquele momento e eu tive palavras reveladoras nesse processo e foi assim algo incrível. Então, pra mim foi importante me afastar das redes sociais. Tinha muita gente que ia ter neném juntos comigo e não me fazia bem. Karina falando, tá? Se você se sente bem nas redes sociais e você não tem problema nenhum em ver, ótimo. Eu, quando saí do hospital, eu tinha pavor de ver grávida. Eu não queria ver grávida, eu não queria ver recém-nascido, eu não queria ver. E daí eu conversei até com uma amiga minha e falei assim, o que ela achava. Ela falou assim, olha, talvez se é o melhor pra você, se afaste, que não vai te fazer bem ficar alimentando isso. Então eu me afastei e foi ótimo. Quando eu entrei, parece que assim, tudo tinha acontecido
parece que eu tinha viajado para outro planeta e quando eu voltei, tudo tinha mudado. Então, para mim foi bom, tá? Para você talvez, assim, não faça tanto sentido essa questão, tá? Outra coisa que as pessoas às vezes me perguntam, Karina, ou você fazendo vídeos, parece que você superou, né? Superar ninguém vai superar, tá, gente? Ninguém supera a perda. Mas a gente começa a aceitar, né? Porque senão a gente entra em depressão e nosso psicológico envolve muitas coisas, etc. Mas já me perguntaram, por exemplo, se eu nunca chorei, assim, tipo, crise de choro, por exemplo. Muitas vezes. Não foram uma, não foram duas, não foram três. Foram muitas vezes que... quando eu voltei de Piraju, eu não voltei sozinha. Minha irmã veio pra ficar comigo e ela ficou aqui 2 meses comigo. E nesses 2 meses foi bom porque ela me ajudou, né? Ficou aqui em casa, então eu tinha companhia e etc. Mas tinha os momentos que eu falava assim, Bia, eu vou no meu quarto orar. E ela sabia que eu ia sair de lá acabada. E eu chorava. Só que diferente de como eu entrava muito magoada, muito triste, eu voltava transformada, restaurada. Deus ali naquele momento, ele enxugava mesmo as minhas lágrimas. E para fechar o vídeo, eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus me revelou no dia 30/4. Vou até mostrar aqui, não sei se vai aparecer. Esse aqui, 30/4. Ou seja, 15 dias depois que eu tinha perdido Samuel. E essa palavra, assim, veio como um bálsamo no meu coração. E todas as vezes que eu tava muito triste, que eu tava acabando de chorar, que eu tava muito deprimida, eu falava, Senhor, fala comigo de alguma forma. Eu preciso de uma palavra de esperança. E daí era eu abrir a Bíblia, assim, abria em Isaías 35. O Mateus até brincava comigo, falava assim, mas já tá marcada a página. E não era. Se hoje eu for abrir, talvez não caia em Isaías 35. Mas é porque foi uma palavra que Deus falou comigo e me trouxe, assim, um renovo mesmo. E desse dia 30/4, a minha vida foi outra. Posso dizer assim. Até o 30/4 ali eu vivi os piores momentos. E do dia 30/4 pra frente, eu entendi que Deus estava transformando algo. E eu vou ler, tá? Então tá em Isaías 35, versículo 1. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleça as mãos cansadas. Deem firmezas aos joelhos fracos. Diga aos desanimados, não tenha medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Essa palavra foi no dia 30/4, foi um dia que eu estava muito deprimida mesmo. E quando eu li, foi praticamente Deus me falando que Ele iria mudar o meu deserto em alegria. E que através do meu maior deserto, todos iriam ver a glória de Deus através da minha vida, através do meu testemunho. E que eu não precisava ter medo, que eu precisava me animar. E toda vez que eu estava muito triste, eu li essa palavra e eu tinha a mesma sensação assim que eu tenho hoje, de muita alegria. Parece que é algo que está sendo sempre renovado naquele momento. Então, no vídeo de hoje eu gostaria de ter essas palavras, assim, sabe? Que Deus fala de uma forma que te traga esperança. E se hoje eu consigo gravar vídeos falando sobre processos da minha vida que foram curados, foi porque Deus falou através de alguma palavra que eu não deveria ter medo, eu deveria me animar. E que no meu maior deserto, Ele iria fazer florescer. Amém?